Olá, 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 bom dia. São 10 horas da manhã desta quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Bom dia, Helena Chagas. Bom dia, Mário Vitor Santos. Bom dia, pessoal que está aqui. Bom dia para quem está chegando. E vamos lá, né? A gente já vai pedindo que, seguindo a recomendação do brilhante membro da nossa comunidade, Beto Silva, sempre presente aqui, bom Dilma, Helena, Vitor e comunidade. Dedo no gostei e compartilhem. Então, gente, vamos seguir, dedo no gostei, no like, deem likes aí. Por favor, compartilhem essa nossa transmissão. E se vocês quiserem também, enviem sugestões, perguntas, informações, questionamentos aqui pela nossa área de chat. As dúvidas serão sempre muito bem-vindas. Podem também enviar superchats, super stickers, tornar-se membro da TV 247, fazer uma assinatura solidária ou enviar Pix para a chave pix@brasil247.com.br. Helena Chagas. Hoje, Sim, o Brasil Mário. acordou diferente. O Brasil acordou diferente porque ele ganhou uma nota boa na economia da agência de risco Standard & Poor's, a chamada SIP, S&P americana. Exato. Ela melhorou a perspectiva da classificação de risco para os títulos brasileiros. Deu uma avaliação positiva. Nós agora estamos com uma avaliação mais positiva e isso significa muita coisa, não é, Helena Chagas? Sim, significa muita coisa. Principalmente, Mário Vitor, porque vem numa sequência de bons números na economia, não é? Vem numa Sim. sequência de boas notícias dos últimos dias, relativas ao PIB do primeiro trimestre, relativas à inflação, não é, em queda. Então, você tem relativas a decisões do governo, políticas como a aprovação do arcabouço fiscal, que está quase saindo do forno ali do Senado. Então, você tem essa nota da Standard & Poor's, que desde 2019 não se mexia na nota do Brasil, que era estável, e agora virou positiva. Isso aí tem um simbolismo ali importante. Embora, né, a gente não precisa de nota de rating de dessas agências do mercado, né, internacionais aí, para melhorar a nossa autoestima, não é? Até porque nós temos essas notícias boas. Então, mas isso está dando uma injeção de ânimo, não é? Na economia, no Brasil, a economia ela se mexe muito por expectativas, não é? E o que é a primeira consequência, não é, concreta dessa série, né, dos últimos dias, que culminou ontem com essa nota da Standard & Poor's, que está redobrando dentro do governo. Se você for olhar hoje, assim, o governo está em uníssono cobrando a queda dos juros. Semana que vem tem reunião do Copom, terça e quarta, né? E todo mundo, o que se dizia, o que se diz é que não vai ser dessa vez ainda que o Copom vai baixar os juros de 13,75. Ele agora vai fazer um sinalzinho, uma sinalização de viés de baixa, um aceno. Então, esse negócio está muito devagar. E, diante desses resultados da economia, inclusive de resultados de números que não são positivos, que são negativos, que é o quê? O PIB cresceu no primeiro trimestre, mas o consumo das famílias diminuiu, né? O investimento diminuiu, o investimento na formação bruta de capital fixo, que enfim, um critério ali bastante importante para você prever crescimento, né? Que é o investimento das empresas, né? Caiu. Então, isso
mostra como é importante você baixar os juros, injetar crédito na economia, injetar dinheiro na economia. Mas o Campos Neto não. E aí o que o pessoal fala? Olha, é porque o Campos Neto está agindo, jogando politicamente. O que ele quer? Ele não, a equação do Campos Neto não quer que o governo Lula dê certo, né? Não quer que o governo Lula cresça, faça crescer a economia, não é? Porque ele tem ambições políticas de ser ministro da Fazenda de um eventual governo de direita, Tarcísio, sei lá, que ele acha que pode ganhar do candidato do Lula ou do próprio Lula em 2026. Então, é preciso prestar atenção para a equação política que interfere, que pode estar interferindo, né? Não estou acusando, né? Mas que pode estar interferindo na decisão técnica. A Standard Poor's, muito legal que ela tenha dado essa nota, um pouco surpreendente, eu diria o seguinte, porque, enfim, é a primeira a alterar essa nota, e foi um pouco rápido, não é? Agiu rapidamente, um pouco na contramão de alguns analistas, não é? Que estão sendo, vamos dizer assim, desconcertados. Os analistas, o pessoal da análise de risco da Faria Lima e de outras instituições financeiras, mesmo da mídia, digamos, da mídia corporativa tradicional, tiveram que noticiar hoje um pouco com uma expressão um pouco amarela, não é? Como, da onde surgiu, de repente, a Standard Poor's vem com uma nota dessa, uma perspectiva tão positiva dessa, sendo que todos previam até redução do crescimento faz 2 meses, não é? Uma baixa do crescimento da economia brasileira. E mesmo não havia essa, digamos, abertura para uma avaliação do risco que implica uma perspectiva futura otimista, mais otimista ou menos pessimista para a economia brasileira. Eu recebi agora do secretário executivo, ainda secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, uma notícia dizendo assim: olha, o fluxo de capital que vem para o Brasil através do Bovespa, o estrangeiro é positivo, 1,62 bilhão. Em junho foi mais 6,2 bilhões. No ano, 15,6 bilhões de capitais vindos do exterior para a Bovespa. A situação é animadora, a ponto do próprio secretário enviar esse tipo de notícia. Não é? O Brasil é visto como um local talvez o melhor local do mundo para investimentos em bolsa nesse ano. Então, o fluxo é altamente positivo. As notícias começam, digamos assim, quando vem do exterior, então, aí a patuleia se anima, não é? Porque há todo um provincianismo no Brasil. Mas nós já vínhamos dizendo que a economia brasileira estava se recuperando. E agora essa nota vem corroborar esse tipo de avaliação. O ministro Fernando Haddad fez questão de dividir essa nota, dizendo que ela vem tarde e que que a Standard Poor's deveria logo aumentar a classificação da dívida brasileira, dos títulos brasileiros colocados no exterior, e que ela devia elevar a Standard Poor's deveria elevar essa classificação, já ter elevado e elevar ainda mais, porque há várias classificações. A Standard Poor's, por exemplo, é sempre muito político também esse tipo de avaliação, especialmente em relação a governos. Mostra um certo viés. Não podemos esquecer, né, Helena, que uma semana antes da crise de 2008, da quebra do Lehman Brothers, a Standard Poor's deu nota AAA
para os títulos do Lehman Brothers. Uma semana. Quer dizer, nada. Agora ela está dando uma nota boa para o Brasil e para a gestão Lula, para a gestão Haddad, é bom, e é bom saber isso, mas essas classificações são altamente polêmicas, como essas auditorias da PwC e da KPMG nas lojas Americanas, né? não é? Meu Deus do céu, ao que parece, pelo que a própria direção da Americanas agora fala, a auditoria colaborava na fraude, as auditorias colaboravam na fraude. Então, essas agências são contratadas pelos organismos, pelas empresas que elas avaliam. Então, elas estão sempre dando notas muito positivas, a não ser em casos desesperadores, como o caso da Americanas agora. Bom, mas, enfim, o ministro Fernando Haddad fez questão de reconhecer e agradecer ao Judiciário e ao Legislativo também por essa nota. A mídia não tem outra saída senão dar títulos de primeira página, algumas dão com mais destaque, outras não, mas é uma espécie de reviravolta, uma surpresa muito bem-vinda. E agora eu acho que há mais espaço para pressionar mesmo o presidente do Banco Central nessa reunião do Copom, não é, do Banco Central, diretoria do Banco Central, nos dias 21 e 22, na semana que vem, em coincidência com a reunião do Federal Reserve americano. Sempre eles procuram fazer isso de maneira coincidente. Agora precisa, como você falou, destravar o consumo das famílias, não é? A sensação de inflação, especialmente nos artigos de alimentação, ainda para quem vai ao supermercado, ainda é preocupante, ainda é uma situação de restrição, e também vai ser necessário, como você também lembrou, destravar especialmente o investimento, né? Como é que vai ser feito isso? Porque a venda de máquinas e equipamentos continua baixa, a capacidade de obter e de comprar esses insumos para a indústria, especialmente, está ainda muito comprometida, e que, enquanto isso não for destravado, a economia não vai crescer adequadamente. Mas o Lula hoje, Helena Chagas, já previu que a economia vai crescer pelo menos 2,5%. Ele avançou nas previsões que alguns fazem, que era de 1,9%, outros 2,1%, né? O Itaú já chegou a prever mais do que 2%, eu não sei se 2,1% ou 2,3%, mas o Lula já está falando em 2,5% e acha que pode ir até mais esse ano. E se algo acontecer, o que é esse algo? Você tem ideia do que seja esse algo? Eu tenho a impressão que esse algo é a diminuição das taxas de juros da Selic. É esse o algo que ele espera. E ele deve ter alguma informação. Eu acho que pode ser sim. A Selic, não tem jeito ela não baixar, né? Agora, o Banco Central está remanchando, não vai começar provavelmente semana que vem, vai jogar para agosto, vai baixar gradualmente, porque o Campos Neto ainda tem maioria no Copom, o Galípolo é um voto, talvez o outro diretor, o Ailton, também vote com ele, mas o Campos Neto ainda terá a maioria. Então, o Lula hoje ele partiu para cima de novo do Banco Central. Nessa entrevista em que ele previu aí 2,5% de crescimento, pelo menos, do PIB esse ano, ele fez essa entrevista para, acho que 3 ou 4 rádios de Goiás, não é? Ele retomou um hábito que ele tinha. Hoje ele está indo, ou amanhã ele está indo a Goiás, eu não sei, à tarde, a Rio Verde. E ele retomou o hábito de dar entrevistas para rádios, o que é muito importante. De manhã ele grava, ele faz ao vivo, não sei, cedinho. E nessa entrevista, ele partiu para cima também na questão dos juros. Ele diz que não há a menor justificativa para os juros continuarem nesse patamar. E a gente vê também, no conjunto do governo, vários ministros partindo para cima dos juros,
O Haddad, ouvi falar aqui nos bastidores ontem que ele já perdeu a paciência com o Campos Neto, porque, claro, como ministro da Fazenda, ele é um interlocutor do presidente do Banco Central institucional, não pode deixar de ser. Mas diz que ele também, né, ele também já deu declarações ontem e que ele está disposto a pegar mais pesado nas suas declarações em relação à questão dos juros. Então, vai redobrar muito esse barulho. Nos próximos dias, nós vamos ver um cenário assim bastante quente nesse debate dos juros. E acho que assim que tem que ser, até porque a maioria da população apoia isso aí, porque sabe, já entendeu, não é, que tem que baixar os juros, porque as pessoas só vão voltar a consumir se tiver crédito, se tiver dinheiro, se puder pagar a prestação do que ela vai comprar. Então, você tem uma pressão também popular em relação a isso. Isso é muito importante. Agora, queria lembrar, Mário Vitor, não sei se você lembrou disso também, e começa a aparecer ali na mídia, aqui e ali, esse pessoal que primeiro legitimou as previsões do mercado, dizendo que a economia estava um desastre esse ano, que ia crescer 0,8%, que ia ser uma tragédia. Agora eles estão falando assim: nossa, o Lula é um cara de sorte. Que sorte do Lula, né? Porque a recessão internacional não chegou ainda, como todo mundo achava que ia chegar. A balança comercial também melhorou, olha como melhoraram os números, Standard & Poor's agora, e ele está tendo sorte, como ele teve nos primeiros mandatos dele, Lula 1 e Lula 2, como ele teve sorte com a economia internacional. Minha gente, essa designação aí, não é essa questão de dizer que ele tem sorte, é uma maneira de fazer o quê? De diminuir, não é, o fator competência, o fator credibilidade que o Lula e o governo dele têm. No momento que você diz, o Lula tem sorte, a economia está indo bem por causa da sorte do Lula. Não, gente, claro, tem o fator sorte no cenário internacional, claro que é importante. Porém, a maior parte desse resultado deve-se à ação do governo Lula, a postura do governo Lula, as decisões corretas do governo Lula. A primeira delas, do Lula, que foi colocar o Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, as atitudes do Haddad, a decisão dolorosa, não é? Dolorosa, não foi fácil, de você fazer um arcabouço fiscal melhor do que o teto, menos restritivo, sim, mas é uma restrição fiscal, né? É um marco fiscal. Você tem um governo do PT, na hora que faz um arcabouço fiscal, ele precisa fazer, por várias razões, mas ele contraria setores que acham que não deveria haver tantas amarras, que deveria gastar mais. Então, mas todo esse conjunto da obra, desses primeiros 6 meses do governo Lula, a habilidade que, apesar da confusão, desarticulação política, que horror, o Congresso está na oposição, o Lira, né, a Câmara está fazendo oposição. Na prática, o governo conseguiu aprovar o principal, não é? Nessas questões econômicas aí. Então, eu queria só notar isso, como nessas horas, quando as coisas começam a melhorar, nunca é mérito de um governo do PT, né? Do Lula, do Haddad, etc. É sempre sorte. Você não acha, Mário Vitor? Eu acho e acho o seguinte, Helena, agora você desatou um nó que a gente precisa ir atrás. A principal decisão do cenário econômico nesse primeiro semestre, que já estamos quase chegando no final do primeiro semestre do governo Lula, faltam 15 dias, sem dúvida nenhuma, é a PEC da transição e sua irmã gêmea, que é a proposta do arcabouço fiscal, afinal, aprovada. Em vias de aprovação, mas já está praticamente sacramentada. São propostas que encaminham, pode se questionar, né, e deve se questionar, não é, os pressupostos das duas propostas, na verdade, mantém certa lógica que pode ser considerada neoliberal, em termos de como é que se faz gestão das contas públicas, não é? E a perspectiva um pouco limitadora
do gasto público como indutor do desenvolvimento, do crescimento econômico, que está por trás dessa lógica. Mas o fato é o seguinte: ela estabelece uma espécie de patamar confiável ou aceitável em termos políticos no ambiente brasileiro. Esse patamar está sacramentado e foi aprovado pelo Congresso. Então está. O que eu queria dizer é o seguinte: muito dessa nota, dessa melhora na perspectiva dos títulos brasileiros chancelada pelas S&P tem a ver com política, tem a ver com o reconhecimento de que há uma base de sustentação política, no sentido... Há um acordo político no Brasil entre o executivo e o legislativo em torno do arcabouço fiscal e da gestão dos gastos públicos. E acho que a Standard & Poor's se apressou a reconhecer isso. Engraçado, porque aí isso também coloca uma espécie de dúvida sobre todo esse ambiente de crise que existe em relação à sustentação política no Congresso, do governo, né? Parece que vai no sentido oposto àquele que se tornou convencional, de que o governo tem uma base frágil e inconsistente e vai viver permanentemente em crise. Não, o que parece estar evidenciado é que, em questões pontuais, mas muito relevantes, há uma espécie de consenso. E da onde vem esse consenso? Esse consenso vem principalmente do próprio governo. O governo formatou um projeto econômico que é realista, pragmático, que reconhece a realidade da correlação de forças dentro do Congresso Nacional e conseguiu levar isso adiante. E obteve essa resposta do Congresso Nacional, do Legislativo. Pode parecer um pouco, talvez, otimista esse meu parecer, né? Essa minha visão, mas ela é totalmente confirmada pela realidade. Há um patamar mínimo de consenso com o Congresso Nacional entre Lula, Haddad, Alckmin e Lira, o Centrão, o PT, a esquerda, e com críticas, mas há essa base. Essa base tem valor econômico fundamental. Ela é bilionária e foi reconhecida. Então, já se dissiparam as dúvidas que havia no horizonte em relação à estabilidade do governo Lula e a maneira como ele vai conduzir a gestão das contas brasileiras. Isso está sendo reconhecido. Mas tudo isso, Helena, veio em cima de outros dados surpreendentes, certo? Que é a queda bem acentuada e evidente da inflação, e a elevação bem acentuada e também evidente da atividade econômica. Quer dizer, são coisas que eu acho que não estão necessariamente casadas, mas vieram em uma sobre a outra e acabaram gerando uma impressão de muito otimismo que contrasta com aquele pessimismo que dominava os analistas e os seus meios de comunicação. Os bancos, os analistas desses bancos e os seus meios de comunicação, que são esses veículos da mídia corporativa, não é? Globo, Folha, Estado, etc. Valor. Então, eles foram pegos no contrapé por essa acumulação de notícias. Fica agora a seguinte questão, Helena: com a inflação baixando e os juros mantidos, a taxa brasileira de juros reais fica ainda mais escandalosamente grande e inaceitável, não é? Não deveria, talvez, o Banco Central se dobrar ao fato de que a inflação caiu, a taxa de juros está ainda maior, ele está chancelando um aumento da taxa de juros real, na verdade, sabe? Quando cai a inflação, ele está chancelando um aumento dessa taxa de juros.
Então, não é. Alguém pode ter o argumento seguinte: você não precisa. Você precisa só manter o diferencial de juros real em relação ao que era anteriormente, quando a inflação estava mais alta, estava, sei lá, 8%, 7%. Já baixou para 3,96%. Então, isso tudo continua, a taxa de juros continua a mesma coisa. Mas, então, sabe, nós estamos diante de presenciar, na verdade, um aumento da taxa de juros real na próxima reunião do Copom, Helena. É, exatamente isso, né? Como eu falava aqui, o governo agora vai atirar com todas as forças, não é? Para tentar ver se já reverte isso, pressionar o Campos Neto, e cada vez mais se diz que o Campos Neto está fazendo política porque está apostando, não é? Num futuro governo de direita, no qual ele será ministro da Fazenda, se o Lula não conseguir fazer a economia deslanchar e, enfim, não ganhar a eleição de 2026. Então, o que corre é isso aqui. Eu acho assim que desse ponto de vista aí o Congresso, concordo, o Congresso ele tem um acordo com o governo, não é? E no plano da economia, desde que siga-se um receituário, não é, neoliberal, digamos assim, de responsabilidade fiscal, que é o que o governo está fazendo de forma até atenuada, porque o arcabouço fiscal é muito melhor do que o teto de gastos, ele tem algum espaço para gastar, porém, esse acordo com Lira, esse acordo com a Câmara, sobretudo a Câmara dos Deputados, né, o Senado também, mas da aprovação dessas matérias, ele gira em torno, não é? Dessas matérias econômicas e que o Congresso conservador de centro-direita apoie. Então, o arcabouço fiscal, a responsabilidade fiscal, esse marco é um item que eles apoiam. Agora, há outros, inclusive na própria economia, que eles não apoiam. Então, o que eles já mandaram um recado para o Lula? Olha, esses seus decretos que você mexeu no marco do saneamento, feito no governo passado, serão derrubados, não aprovaremos. Inclusive, a Câmara derrubou uma parte já, está no Senado agora. Outro recado que eles deram: não vamos votar nada recuando na privatização da Eletrobras. Então, você tem aí um receituário que o governo Lula, no momento, enquanto ele segue essa receita, que nesse momento, pragmaticamente, é a que ele tem que seguir, não é? Ele não pode se dar o luxo de chutar o balde fiscal, né? Então, ele está seguindo, mas enquanto ele estiver nessa cartilha, para isso ele tem apoio. Agora, ele não tem apoio, realmente você tem uma crise grande de articulação política na Câmara. Ele não tem apoio, por exemplo, a medida provisória dos ministérios, que era uma coisa da competência privativa do presidente, foi modificada, muito modificada. Além de esvaziar a pasta da Marina, eles recriaram a FUNASA, né? Enfim, em outras questões, eles criam muitos problemas para o governo. 3 medidas provisórias tiveram que caducar, né? Que o governo tinha mandado, tiveram que dar um jeito. Então, nesse jeito que eu acho. Aí eu não sei se a gente já pode pular para o nosso próximo assunto, né? Que é Vamos, política, a reunião ministerial. É isso. O Lula, nesse momento, está abrindo a reunião ministerial dele, dizendo que política não é de ministro, é de governo. Ele está usando essa reunião ministerial para quê? Para dar um freio de arrumação nessa relação com o Congresso. Então, ele está dizendo que a política é de governo e ele provavelmente está pedindo, eu não estou ouvindo tudo, aos ministros para que recebam os deputados, os parlamentares. Não é? Uma das queixas grandes lá da base claro, é a liberação das emendas, mas é também a falta de receptividade dos ministros aos parlamentares. E, sobretudo, essa reunião marca o quê? Deve ser a última reunião da Daniela Carneiro, da Daniela do Vaguinho, no Ministério do Turismo. Daqui a 1, 2 semanas, ela será substituída pelo deputado Celso Sabino, do União do Pará, como está sendo dito aí,
para todo mundo, e o fato dela não ter sido ainda demitida, os esforços do marido dela para que ela ficasse no cargo, ela não vai ficar, isso aí já está definido, mas o Lula resolveu fazer a coisa de uma maneira muito elegante. Ela está nessa reunião, ela vai falar, vai prestar contas do que ela fez na pasta dela, e aí, depois, então, ela vai sair, provavelmente na semana que vem ou na outra. Mas o freio de arrumação político está sendo bastante importante, não é? Para tentar dar alguma estabilidade para o governo na Câmara. Vai ter que ceder, está cedendo. O interessante também é que, com esse tipo de arrumação, acho que há uma impressão de que isso vai garantir alguma coisa, né? Eu não tenho tanto esse otimismo, sabe, Helena? Eu acho que na verdade é mais eu não vejo União Brasil tranquilo na base do governo, sabe? Não, Acho nunca que está estará. sendo uma relação conflituosa. Tem que dar carne aos leões sempre, né? E pode ser algo que resolva situações de disputa dentro da União Brasil, mas não necessariamente que isso resulte num apoio mais consistente da União Brasil ao governo, e nenhum apoio em pautas que sejam, digamos assim, mais progressistas, mais distributivistas, mais, enfim, que penalizem certos setores em benefício, vamos dizer assim, de uma distribuição maior de renda e de poder também. Então, isso mais parece um atendimento a certas demandas internas à União Brasil. Vamos ver se isso, como é que isso se desdobra. Claro também que vai ser necessário haver algum tipo de compensação para a Daniela e para o Vaguinho, mas e não será pequena. Essa crise também serve para, de certa maneira, aumentar o cacife da Daniela e do Vaguinho junto ao governo, que fica, digamos, com uma espécie de saldo devedor ali com eles, não é? E vai ter que pagar, vai ter que dar algum tipo de compensação relevante. Vamos ver qual será. Mas esse é só um aspecto, né? Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa a respeito Não, dele. você falou em compensação ao Vaguinho aí, não é só isso. Qual será? Já tá mais ou menos estabelecido. Vaguinho vagou aqui por Brasília ontem o dia inteiro, e parece que o que ele vai levar é a joia da coroa do fisiologismo no Rio de Janeiro. É a direção, não é a gestão, o cargo que gere todos os hospitais federais no Rio de Janeiro. Essa joia da coroa estava com o Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, e isso tem um peso político, digamos, né, mais do que político, grande para os parlamentares do Rio. E, pasmem, quem é que está assessorando o Vaguinho? Quem é que está mostrando o caminho das pedras para o Vaguinho? Ó, Vaguinho, pede isso, pede aquilo, porque isso é uma das coisas que ele está pedindo para o Lula. É Eduardo Cunha. O próprio Eduardo Cunha está ajudando o Vaguinho, não é, dando conselhos ao Vaguinho sobre o que ele deve pedir em troca da perda do ministério da Daniela, de sua mulher. Então, é curioso isso, né? Engraçado, porque são aqueles hospitais lá, Souza Aguiar, e aqueles diversos hospitais, aquele ali da Gávea, outro do Meia, e por incrível que pareça, a decadência do Rio é tão grande que esses setores de saúde acabam sendo empregadores, lugares para colocar, não é, aliados políticos, tem cargos, e sempre há Muito dinheiro, o orçamento ralo da enorme saúde. de compras, né? Sim, compras de saúde, de materiais, enfim, de todo tipo de insumo que rolam na saúde, e negócios que rolam na área da saúde, muitos negócios.
Parece que eles vão ficar com isso, né? O que tá acertado, mas vamos ver, porque há muita gente de olho. Mas a reunião também é esse detalhe, não é, Helena? Essa reunião de hoje, ela trata também dessa questão de que você mencionou ministros e política, não é? Há uma mensagem ambígua nisso, né? Quer dizer, os ministros devem fazer política, os ministros estão fazendo muita política, há muitos ministros interessados há muitos ministros políticos com ambições políticas e eleitorais. O que te parece? Ah, com certeza, não é? O Lula nomeou um ministério político. Ele deixou isso muito claro, né? Na hora que ele nomeou o ministério e assumiu. E ele fez isso porque ele não é bobo, porque ele sabe que ele não tem maioria no Congresso. Então, se ele não tiver um ministério de pessoas que conversem com o Congresso e que façam política, não é? E que negociem com deputados e senadores, espaços nos seus ministérios, a liberação das emendas, etc., ele sabe que não tem condição de governar. Então, ele cobra isso, e acho que essa reunião é, sobretudo, para cobrar dos ministros mais empenho político, mais empenho nessa relação, né, que eles recebam melhor. E, claro, o ministério é coalhado de políticos. A gente vê todo dia sai na mídia assim, quantos candidatos à presidência da República temos no Ministério E a do governador também. candidatos a governador, milhares, não é todos. Aí uns acusam os outros. Ah, o fulaninho só está querendo cuidar da candidatura dele a governador, então ele deve ser demitido porque ele. Mas aí deve ir o outro que é amigo do fulano de tal. Ou seja, tem toda essa futrica interna dentro do ministério. E eu acho que no momento que o Lula faz uma reunião e bota ordem no galinheiro, é importante. Ó, o governo é um só, vocês todos servem a esse governo, não é? Então, vamos fazer todo o dever de casa. Agora, falando em ministro candidato, né, Mário Vitor, essa melhora do desempenho aí da economia, os bons ventos, não é? É óbvio que vão inflar muito as especulações sobre uma eventual candidatura do Haddad em 2026, se o Lula não for para a reeleição. E há uma inquietação nos meios políticos, inclusive à direita, sobre essa corrida. Outro dia, o Arthur Lira, numa entrevista na Globo News, segunda-feira de noite, fez uma cobrança indevida ao Lula, absolutamente, né, arrogante. Porque o presidente Lula, eu falei para o presidente Lula, ele falou para o Lula que ele deveria anunciar logo que ele é candidato à reeleição ou não, se ele porque dentro do governo tem muito candidato. Ora, quem é ele para estabelecer o time de uma decisão que, na minha opinião, o presidente Lula só vai dar no finalzinho do governo dele? Você não acha? O Lira se julga uma espécie de rainha de Sabá depois de conversar com Salomão. Eu não entendo, porque ele acha que ele pode dar opinião sobre tudo, sobre a Câmara, sobre o Senado, sobre o Legislativo e sobre o governo do presidente Lula. Ele acha que ele é o condestável. Então, fala esse tipo de coisa. Claro que é legítimo que personagens políticos tenham ambições políticas e que, em grande parte, como parece estar acontecendo, isso não seja incompatível com sua atividade administrativa à frente dos ministérios. Ao contrário, pode ser visto que as ambições políticas são animadoras, não é, de um desempenho ainda melhor, como parece ser o caso de personagens que, não estou falando que são candidatos, podem ser Fernando Haddad, Flávio Dino, sei lá, Camilo Santana, Geraldo Alckmin, Simone Geraldo Tebet. Você Simone tem esses Tebet, candidatos ali. Marina Silva, sei lá, gente que legitimamente sempre já teve e não vai deixar de ter ambições políticas. Aliás,
com outros como Paulo Pimenta, ou como, sabe, todo tipo de gente, né? Que Rui Costa, já falei, não é? E é normal que tenham. Agora, claro, a precedência aí parece ser a da economia, não é? Se a economia for muito bem, se der uma reviravolta, se houver um ciclo de crescimento realmente e de saneamento das contas públicas, de uma maneira que seja convincente, pode ser que a Haddad dispare na frente. Agora, e não é à toa que o presidente Lula menciona isso, ou pode fazer alusão a isso. Saiu um índice aí de popularidade digital e os dois líderes são da Quest, um índice feito pela agência Quest. Os dois líderes são, em primeiro lugar, Flávio Dino. Em segundo lugar, Fernando Haddad. Então, há uma espécie de acompanhamento. Quem não faz esse acompanhamento? Claro que fazem, há assessores, a gente fazendo isso o tempo todo, fazendo esses trackings e esses acompanhamentos. Então, não sai do radar de jeito nenhum esse tema das eleições, né? De jeito nenhum sai, e o Lula também está prestando atenção nisso. O Lula é o grande árbitro, né? Porque ele próprio, gente, ele próprio em tese, é candidato à reeleição. Diz que não se define, não fala muito do assunto, mas ele é candidato à reeleição. Ou está, está no panorama ele ser candidato à reeleição. Enquanto isso, o Lira vai falando. O Luiz Matos diz: o que cala Lira e derruba Campos Neto é povo nas ruas, vide Colômbia. Sim, Luiz. Isso. O Paulo Emílio até me mandou, desculpa a interrupção, uma matéria aqui do Marinho, até o Luiz Marinho entrou nesse discurso aí de defender a redução dos juros. Ele está em Genebra, numa reunião lá da OIT, provavelmente, e ele deu uma entrevista lá dizendo que, se dependesse do governo, Campos Neto já teria deixado o Banco Central. Acho que sim, né? Mas como tem independência. Né? E às vezes, o discurso do governo às vezes é ambíguo em relação a isso. Né? A Miriam Goldfeder fala: estamos com quase 5 mil ouvintes, parabéns, jornalistas do coração. Muito obrigado, Miriam, obrigado pela torcida, obrigado pela audiência. E vamos lá, são 10 horas e 42 minutos desta quinta-feira, 15 de junho de 2023. Vamos mudar para o Bolsonaro, Eliana Chagas? Vamos falar. Está se aproximando a data do julgamento do processo que pode levar à inelegibilidade do Bolsonaro por 8 anos. O julgamento no TSE. Eliana Chagas, o que te parece esse assunto? É uma coisa explosiva esse assunto, no sentido da influência no cenário político que ele pode ter, não é? Ninguém tem dúvidas, não é, de que ele vai perder lá no TSE, seja lá de 5-2, 6-1, até 7-0. Tem gente que diz que até o Cássio Nunes pode votar, eu duvido, foi nomeado por ele, é amigo dele. Tem um outro ministro do STJ, o Raul, que eu acho que, eu acho que pode também votar contra a inelegibilidade. Mas é meio assim, o julgamento em si está parecendo meio assim um anticlímax, embora seja assim um julgamento de um presidente, de um ex-presidente da República no Tribunal Eleitoral para se tornar inelegível, é um fato histórico, né? Tem um peso político histórico muito grande, mas ninguém tem dúvidas sobre o desfecho, só sobre a forma, como será conduzido, como será o processo, porque o julgamento começa semana que vem, na quinta-feira, dia 22. Mas, nesse dia 22, possivelmente vão falar o relator, que vai fazer um relatório do caso, é o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, corregedor. O relator fará o relatório, aí vai chamar
os advogados dos dois lados para falar, e também vai dar o seu parecer o Procurador-Geral Eleitoral, né, que é um subprocurador da Procuradoria-Geral da República, que é o doutor Paulo Gonet, e ele já divulgou o relatório, o parecer dele, já há tempos, porque na ordem do processo ele tem que sair antes, e ele apoia a inelegibilidade do Bolsonaro. Inclusive, o doutor Paulo está sendo cotado entre os possíveis substitutos do Augusto Aras na PGR em setembro, quando o presidente Lula for escolher. Ele está na lista e é um nome bem, assim, que transita bem, inclusive com o apoio de ministros do Supremo. Então, nesse primeiro dia, quinta-feira, não adianta a gente ficar esperando, Bolsonaro vai ficar inelegível quinta-feira que vem. Vai não. Nesse dia vão ser os primeiros prolegômenos. Aí passa para outra semana, aí sim é que vai começar a votar. Possivelmente na outra terça, o Benedito apresenta o voto dele e os outros ministros começam, mas possivelmente só se concluirá na outra quinta, já 29, sei lá, de junho, antes do recesso. O problema, se algum deles, no caso seria o Cássio Nunes, né, resolver pedir vista desse processo, ele pode adiá-lo até por 90 dias. Por quê? Porque há um prazo para devolver a vista de 60 dias. Porém, vai ter o recesso de julho no meio. Então, durante o recesso, os prazos são suspensos. Então, você pode ter essa intercorrência, embora muita gente diga que o Cássio, a essa altura do campeonato, não vai nadar contra a maré. Pode até votar a favor do Bolsonaro, mas não vai ser ele, possivelmente, o responsável por adiar esse momento tão esperado da política brasileira. Vamos ver, né? O desfecho parece que está já comprado, já está decidido, mas eu vou falar desse assunto daqui a pouco. Antes, que eu queria só ler aqui, a Alpha Technics manda um superchat dizendo: pior e criminoso é o aumento da dívida pública, que a gente está se referindo à manutenção da taxa de juros escorchante e o que isso implica de aumento dos recursos necessários para pagamento dos títulos da dívida pública, né? Para remuneração dessa taxa recordista mundial de juros que nós temos no Brasil, sem qualquer tipo de explicação técnica. Até a Standard & Poor's está, eu acho, de forma indireta, questionando essa taxa de juros, ao dar uma nota positiva, uma perspectiva positiva para a situação econômica brasileira. Mas falando sobre Bolsonaro, depois a gente vai entrar na questão da legislação que está sendo aprovada para a proteção aí de pessoas expostas politicamente. Mas sobre o Bolsonaro, vou trazer aqui a minha opinião. Acho que na verdade, pelo conjunto da obra, que ele estará sendo condenado, não exatamente por conta dessa reunião com embaixadores, não é? E do lançamento de dúvidas numa cerimônia oficial, ou numa ocasião pública contra o sistema eleitoral brasileiro diante de representantes estrangeiros. Isso. Eu acho que é o conjunto da obra que estará sendo em questão, estará posto em questão. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: então alguma punição é necessária e tudo, talvez essa punição seja exagerada, 8 anos de inelegibilidade, mas, na minha opinião pessoal, a outra coisa que eu acho é o seguinte: politicamente, isso vai abrir um terreno incrível, para além da nossa necessária e compreensível vingança. Eu fico na dúvida sobre as consequências eleitorais a respeito disso. Do meu ponto de vista, Bolsonaro é um candidato, especialmente para o PT e para a esquerda, mais fácil de ser derrotado do que os que virão no lugar dele. Então, essa estratégia eleitoral ela pode ser, a curto prazo, reconfortadora, e pode também nos dar essa sensação de estar, de empate, de ter uma certa vingança, mas a questão é
no fundo da minha cabeça, eu tenho essa dúvida. Será que eleitoralmente não é mais fácil derrotar um fascista não é, caricato e atrapalhado como o Bolsonaro, por mais que ele seja perigoso, é verdade que ele é perigoso, e ele tem um potencial de causar danos impressionantes, os que vão vir no lugar dele, tipo o bolsonarismo light de Tarcísio Freitas, ou mesmo um centro, digamos, civilizado, supostamente civilizado, como o Eduardo Leite, ou Zema, não ficam tão longe, entende? E, ao mesmo tempo, tem uma melhor perspectiva eleitoral para capitalizar o antipetismo, que é forte. Então, fica uma guerra entre antipetismo e antibolsonarismo, mas o antibolsonarismo cresce com a figura insuportável do Bolsonaro na cédula, digamos assim. Essa é a minha confissão aqui que eu queria trazer. E se abre um cenário político eleitoral diferente, totalmente diferente, para 2026, Helena. Eu concordo com você que, do ponto de vista eleitoral, não tenho nenhuma dúvida, é mais fácil derrotar um Bolsonaro, né, o Lula, um candidato dele, derrotar um golpista, né, do que um possível candidato que vai crescer, não é, a partir do espólio do bolsonarismo à direita. Inclusive, o que está aparecendo é que o candidato que vai se beneficiar, não é, da saída do Bolsonaro da cédula ou o Tarcísio, você falou aí vários nomes, ou Zema, ou Eduardo Leite, mas o perfil do candidato que vai substituir, que vai ser o herdeiro do Bolsonaro, à direita, é um perfil de direita light, que eu chamo aqui de direita limpinha e cheirosa, ou seja, é mais perigoso por isso. É um candidato que vai herdar os votos à direita, é um conservador, mas não será visto como um golpista, não será visto como um sujeito que atenta contra a democracia, não é? É um candidato que não vai cometer os desatinos e os radicalismos do Bolsonaro. Ele vai sair da direita radical, na qual está o Bolsonaro, e vai caminhar para a direita racional, digamos assim, e com isso ele um perigo até que ele venha a captar, não é, parte do centro ou até todo o centro, né, uma parte do centro que votou no Lula em 2022, exatamente porque não queria Bolsonaro, por rejeição ao Bolsonaro. Então, eu acho, sim, do ponto de vista político-eleitoral, a inelegibilidade do Bolsonaro ela prejudica. Mas tem um outro aspecto aí que eu acho que é o mais importante, o preponderante, do ponto de vista democrático, do ponto de vista institucional, do ponto de vista de dar uma satisfação para o nosso país, não é? Que correu o risco de ser, né, vítima ali de um golpe, de um presidente golpista. Não há dúvida de que, se ele tivesse sido reeleito, não estaríamos hoje mais vivendo sob a égide de um regime democrático. Então, sob esse ponto de vista ético, democrático, institucional, é preciso condenar o Bolsonaro, torná-lo inelegível. Isso é mais do que vai além da questão política e eleitoral imediata. Isso é uma mensagem para as próximas gerações, não é? Isso é uma sinalização para o futuro da nossa democracia, né? Dos nossos filhos, dos nossos netos. Olha, esse golpista aí está fora. Eu não acho 8 anos pouco, não. Muito não. A condenação, muito não. Eu acho pouco pelo que ele fez, porque, na verdade, ali, nesse processo, inclusive, não foi só uma reunião com embaixadores, ele atentou contra a democracia. Ele reuniu representantes estrangeiros para dizer que a nossa eleição não era segura, não era confiável, que a urna eletrônica não era confiável. Ele abusou dos recursos públicos
usando o Palácio, né, como presidente da República, a condição de presidente, só um presidente pode convocar embaixadores estrangeiros dessa forma, usou a TV Brasil, né, ele usou todos esses recursos. Então, eu acho que tem ali material justificado para caçar o Bolsonaro, torná-lo inelegível. E acho que isso é um primeiro passo, porque haverá, não é? Possivelmente, outras condenações. E aí, esperamos que seja no plano penal, criminal, no Supremo Tribunal Federal, por quê? Por atentado concreto contra a democracia, por tentativa de golpe contra a democracia, não é? Tudo isso que está sendo investigado pelo inquérito no Supremo, pelos inquéritos são vários, pelo Alexandre de Moraes, e agora pela CPI dos atos golpistas. A CPI vai ficar muito atrasada, me parece que ela está meio devagar, vai convocar primeiro o Silvinei, não o Major Cid, mas o que ela vai fazer? Ela vai mostrar para a opinião pública, não é? Ela vai ajudar a sedimentar na opinião pública essa convicção de que o Bolsonaro e os bolsonaristas mais próximos a ele devem ser condenados criminalmente por tentativa de golpe, eu acho. Eu acho o seguinte, concordo com o espírito do que você falou, mas eu sou mais estratégico. E acho que da política é preciso escolher os adversários também, não só os nossos aliados. E o PT tem sido, e o Lula tem sido hábeis nisso. Mas, enfim, é uma questão polêmica e eu sou mais estratégico, né? Acho que nós podemos estar comprando uma derrota no futuro. Claro que, Helena... Depende da gente. A definição fundamental é o governo Lula, como o governo Lula vai se portar e vai se... o saldo final, qual será o saldo da gestão Luiz Inácio Lula da Silva à frente do governo. Mas eu admito que é um posicionamento polêmico e implica, de certa maneira, dar uma certa aliviada para o bolsonarismo, para o Bolsonaro especialmente, e deixá-lo, vamos dizer assim, sobrevivendo por aparelhos até a eleição que vem, em lugar de trazer um Tarcísio. Aliás, o que está acontecendo em São Paulo, com a retirada do Ricardo Salles, já indica que o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro resolveram escolher outra tática política para as próximas eleições. Um outro posicionamento. Está fazendo uma espécie de implícita autocrítica da derrota nas eleições passadas. Fazendo uma correção de rumo, não estou falando autocrítica, porque é uma palavra forte, uma correção de rumo. Bom, mas vamos falar rapidamente. Você tocou na CPI, eu acho que ela vai ser mais, com esses depoimentos, ela vai pegar fogo, mas está indo lento mesmo, são 6 meses sem nada acontecer, e agora teve uma decisão ontem no Congresso, na Câmara, sobre uma lei especial para pessoas expostas politicamente. 2 minutos, Helena, explica para a gente o que aconteceu. Pois é, ontem à noite, na calada da noite, o Arthur Lira botou para votar um projeto de autoria da Daniele Cunha, filha do Eduardo Cunha. Ele suspende aí uma série de restrições a pessoas politicamente expostas. Quem são essas pessoas? São todos os políticos com mandato, são funcionários dos governos, e tem restrições. Eu já fui pessoa politicamente exposta. Então, quando eu estava no governo da Dilma, e mesmo 5 anos depois que eu saí, meus filhos, coitados, por exemplo, sofriam restrições bancárias. A conta deles era vigiada o tempo todo. Eles tinham que ir lá falar com o gerente para fazer qualquer operação. Isso é o foco, né, dessas pessoas. O que ocorreu é que, quando houve a Lava Jato, o Moro utilizou isso para exagerar punições. Então, ele pegou qualquer pessoa acusada ou minimamente ali citada na Lava Jato e ele pedia a extensão das restrições a essas pessoas. Então, muitas restrições, né, também ficam de olho em parentes, em nomeações de parentes. Só que esse projeto aprovado, ele exagerou muito, entendeu? O que ele fez?
Você não pode, por exemplo, falar ou acusar, dizer que uma pessoa cometeu ali um crime, enquanto essa pessoa não tiver sido julgada e a sentença transitada em julgado, o que demora anos. Então, muita gente já está chamando esse projeto de projeto Odorico Paraguaçu. Para quem é velho, a brincadeira todo mundo entende, mas Odorico Paraguaçu era o prefeito, não é? De uma cidade da novela O Bem Amado, do Dias Gomes, que era aquele estereótipo, né? Era aquela caricatura de um político antigo, e, enfim, que ele fazia todas as maracutaias possíveis, não é? E esse projeto, ele protege, de certa forma, essas pessoas. Eu sei até que teve pessoas, o PT votou até a favor, de alguma forma, porque talvez traumatizado, porque alguns dos seus foram visados pelo Moro com base nessa lei. Mas não pode fazer isso, gente, porque isso, inclusive, vai cercear o nosso papel como imprensa, de denunciar as pessoas. Muito bem, chegamos ao final do nosso Helena e Mário Vitor e Helena, de quinta-feira, 15 de junho de 2023. Muito obrigado pela audiência, pela troca de informações, pelas mensagens. A gente volta na terça-feira que vem, às 10 horas da manhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal da TV 247. Helena Chagas, bom fim de semana, até terça. Até terça, beijo para você, parceiro, beijo para todo mundo que está aqui com a gente. Até terça aqui com o Mário Vitor e até hoje à noite, no Boa Noite 247, onde eu estou sempre ali conversando com o Florestan ou com o Lula Costa Pinto e com a Sara Góes. Beijo, beijo. Todos lá. Tchau, tchau, gente. Fiquem com o Giro das 11 agora e muito obrigado.